Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela e essa é a intérprete Débora. Estaremos juntas nessa aula de matemática para as turmas do terceiro ano, agrupamento C, com o tema Aprendendo Divisão. Vamos lá? Bom, vocês sabem o que é divisão? Já se perguntaram o que seria? Para que aprender divisão? Onde vamos usar a tal da divisão? Bom, agora essa aula vocês vão aprender. O que é divisão? É uma das 4 operações básicas. Quais são elas? Nós já aprendemos as 3: adição, subtração e multiplicação. Hoje nós vamos aprender a divisão, que faz parte dessas 4 operações. Então deixa eu perguntar, quando fala a palavra dividir, o que vem na sua mente? Quando você vai dividir com alguém, por exemplo, um pedaço de bolo, ou os brinquedos, ou vamos dividir as pessoas no jogo de futebol. Quantas pessoas participam de uma equipe, de outra equipe? A palavra dividir é repartir em quantidades iguais. Então, nada de ficar um pouco com outra pessoa com menos. Então, quando se fala em dividir, se lembrem, é em quantidades iguais. Outro truque, em uma situação problema, quando vocês estiverem, por exemplo, em uma avaliação, vocês vão ler lá o problema e tiver essas palavrinhas: repartir, distribuir, separar ou partilhar, quer dizer que esse problema é de divisão. Então, não esqueçam isso. Outro assunto que vocês também não podem esquecer: a multiplicação é o inverso da divisão. Então, uma anda do lado da outra. Não tem como saber de divisão sem conhecer a multiplicação, sem conhecer a tabuada. Por quê? Porque a multiplicação é o inverso da divisão. Então, para você saber se está tudo certo, você tem que saber a multiplicação, certo? Vamos descomplicar um pouquinho? Partes e elementos da divisão. Suponha que você tenha 6 bolinhas e seu desejo é dar um pouco para seus 2 amigos. Nessa imagem, vocês estão vendo quantas crianças? Isso mesmo, 3. Quantas bolinhas? 6. Para nós dividirmos essas bolinhas para essas crianças, vamos começar distribuindo uma a uma para cada um. Vamos supor que o primeiro chama Joãozinho. Uma bolinha para o Joãozinho, outra para o Lucas, outra para Maria. Cada um está com uma. Ainda tem bolinhas? Sim, então vamos continuar dividindo. Outra bola para o Joãozinho, outra bola para o Lucas e outra bola para Maria. Quantas bolas cada um conseguiu? Isso mesmo, 2 bolas. Então para facilitar, a professora Isabela separou em 3 grupos. 3 grupos com quantas bolinhas? 2. Então, quantas bolinhas ficaram para cada? 2. E foi igual ou diferente a quantidade? Foram iguais. Tá bom, Isabela, acho que eu estou começando a entender essa tal da divisão. Entendi que tem que repartir em quantidades iguais. Já é o principal passo. Agora, temos que saber que a divisão tem termos, ou seja, cada parte da divisão possui um nome. Nós descobrimos que 6 dividido por 3 são 2. Nós não fizemos a separação e dividimos para cada pessoa
as bolinhas? Aqui está a divisão montadinha. Nossa, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Lembrando que o dividendo é o número 6 aí, porque é a quantidade maior, é aquela quantidade total. Então, ela sempre vai ser do lado de fora da chave. O número 3 é o divisor. Então, o divisor sempre vai estar dentro da chave. Lembra que eu falei que você tem que saber a multiplicação também? Sim, porque para saber o quociente, que é o resultado, por exemplo, nós temos que saber que 2 vezes o número 3 é igual a 6. Ah, e esse zero, tia Isabela, o que ele é? Ele é resto, ou seja, se a sua continha no final, o resto for zero, a sua conta é uma divisão exata, porque não sobrou nadinha. Caso sobre alguma coisa, ela é divisão não exata. Agorinha a gente vai entender melhor. Segunda situação. Dessa vez, você tem 8 bolinhas e quer guardá-las em 4 recipientes. Eu trouxe as bolinhas e os recipientes. Vamos olhar? Aqui estão as bolinhas e os 4 recipientes. Para fazer a divisão certinha, sem ninguém ficar com mais ou menos, nós vamos colocar uma bolinha em cada, até terminar todas as bolinhas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Ainda tem bolinhas, então nós vamos continuar. 5, 6, 7, 8. Então, as 8 bolinhas foram divididas nas 4 vasilhas. Quantas bolinhas ficou em cada? Quantas? 2. Então, vamos ver. 8 dividido por 4 fica 2. Assim não fica muito fácil aprender? A tal da divisão, quando a gente começa a dividir, e você pode fazer isso na sua casa, com brinquedos, com as próprias vasilhas da mamãe ou com qualquer outra coisa. Quando a gente coloca a mão na massa, fica facinho aprender, certo? Além dessa maneira, existe outra. Qual seria? Terceira situação. Mas se ao invés de 8, você tiver 9 bolinhas para dividir entre os 4 recipientes, qual número que multiplicarmos por 4 apresenta um resultado próximo de 9? Isso chama resultado por aproximação. Olha um slide para você ver. Tabuada do número 2. Qual o número da tabuada do 2 que se aproxima do 9? Olha para vocês verem. Quais números mais aproximam do 9? O 2 vezes o 4, que é 8, e 2 vezes 5, que é 10. Mas nós temos que lembrar que não pode ser acima do 9. Então, qual número seria? O 8. Então, o número 8 se aproxima mais do 9. Mas do 8 para o 9 vai faltar 1. Uai, tia Isabela, então isso é uma divisão não exata. 9 dividido por 4, nós vimos que ficaria 2, porque 2 vezes o 4 é 8. 9 menos 8, 1. Então, sobrou 1. Se sobrou, teve um resto. Então, divisão não exata. Ao dividirmos um número por outro, o resto da divisão pode ser 0 ou não. Se for 0, exata. Se for acima de 0, 1, 2, 3, 4, 5, ela não exata, certo? Essa é a habilidade estruturante da nossa aulinha.
O que nós aprendemos hoje? O que é a divisão? Onde e como podemos usá-la? Os dois tipos, divisão exata e não exata. Nós vimos 3 situações diferentes onde a gente consegue dividir. E o principal, o que é dividir? Dividir tem que ser a mesma quantidade para todos. Combinado? Essa foi a nossa aulinha. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!